feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos. Se alegre na presença do Senhor. Hoje eu estava pensando assim, sabe quando você está chatinha? Sabe como eu digo chatinha? Uma insatisfação. E aí eu estou gripada, né? E aquela coisa assim, você olha para o tempo e não passa, porque eu não podia fazer certas ações que eu faço, me sentindo debilitada, cansada. E aí eu ficava olhando para o relógio dizendo, meu Deus, não passa, sabe que é uma pessoa que para ficar deitada, ai. E aí eu estava pensando, eu falei, Senhor, estou sentindo algo, uma inquietude assim na alma, sabe? Uma insatisfação. Aí eu falei, Senhor, quando a minha alma está assim, eu preciso realizar algo para o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa alma se alegra quando a gente serve ao Senhor, quando estamos disponíveis para o Senhor. E assim, independente da guerra que você esteja passando, quando a gente se dispõe para o Senhor, porque Deus, ele diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, né? Ele diz que foi ele que nos escolheu, então não é por nós, não é pela nossa vontade, pela nossa carne, porque cada um aqui, né? Eu queria passar esse tempo fazendo outra coisa, eu tenho muitas coisas para realizar, mas assim, o inimigo das nossas almas, ele verdadeiramente é um ladrão, e ele quer roubar esse momento de comunhão com o Senhor. Esse momento, aleluia, que nós nos reunimos como corpo, porque o Senhor disse que na comunhão dos irmãos, estar em comunhão, sabe? Com o mesmo sentimento, buscando a presença do Senhor, se alimentando da palavra, tendo reverência ao Senhor, que ali ele ordena a bênção. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro as coisas do alto e ser justificado pelo Senhor, ter uma vida reta diante do Senhor. Imagine Deus nos justificar, como o Senhor está dizendo assim, olha, eu dou um aval aqui, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu servo. Imagine que maravilha, né? Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar, está no livro de João 3, eu serei breve, né, em nome de Jesus, e deixar aqui, que eu penso que o Espírito Santo nos conduza. João 3, a partir do versículo 1, que diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém, glória a Deus. Nicodemos, a palavra começa a descrever um príncipe dos judeus, alguém muito importante, alguém que tinha autoridade, que fazia parte de um conselho de anciãos, de pessoas que eram pessoas que pertenciam à classe dominante, um sinédrio, uma assembleia, que ali eles decidiam tudo que seria feito, né? Na parte judicial, na parte de educação, tudo, né? Eles se reuniam em assembleias e ali tudo era decidido. Como, né? Como eles iam, né? Governar, quais eram as leis que teriam que ser ditadas. Então, esse era Nicodemos. E a palavra vai dizer que ele era esse homem, que ele era um fariseu, um homem religioso, né? Um homem que seguia ali à risca a palavra, né? A letra, que buscava ali, que tinha uma aparência religiosa, que se vestia de uma forma religiosa, que falava daquela forma, uma forma religiosa, era esse homem. E a palavra diz que ele, Nicodemos, ele sai à noite para ter com Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos revelando cada detalhe, porque preste atenção, né? De todo detalhe da palavra, sempre tem uma palavra que vai nos chamar a atenção. Que o Senhor começa, este foi ter de noite com Jesus, né? Porque a palavra só não diz esse foi ter com Jesus,
porque aqui o Senhor frisa, né? Foi ter à noite, ele fala do tempo, do momento, aleluia, aleluia, glória a Deus, que Nicodemos foi ter com Jesus. E disse, né? E ele começou a fazer elogios ao Rabi, chamando ele de mestre. Bem sabemos que o Senhor é mestre, porque tamanha sabedoria, né? Porque ninguém pode fazer estes sinais. Ele estava impressionado com os sinais que Jesus fazia, né? Estes sinais que tu fazes, se de Deus, se Deus não for com ele. Mas aí no versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha só. Ele está fazendo um elogio para o Senhor, dizendo: não, tem que vir de Deus mesmo, porque como é que faz tantos sinais, né? Como é que tem tanta sabedoria? Não, mas ele estava ali, sabe, tecendo elogio para Jesus, e, aleluia, aquelas coisas que ele estava falando para Jesus, Jesus está dizendo: Nicodemos, você está falando tudo isso aí, mas na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Jesus, ele está nos alertando sobre pessoas que tenham um estereótipo, né? Uma aparência, que eram esses homens religiosos, eram homens hipócritas que falavam da lei, mas que eles mesmos, eles não vivenciavam a palavra. Eles queriam sim ordenar, mas eles não vivenciavam a palavra. E ele continua, né, tecendo esse elogio e disse-lhe Nicodemos: como pode, né, um homem nascer sendo velho? Não, porventura, pode tornar a entrar. Ele estava fazendo um ouvido de mercador, né? Jesus estava dizendo: você está aí me tecendo elogios, mas eu te digo, Nicodemos, na verdade, é verdade, eu te digo que é necessário nascer de novo, né? Para que você possa, né? Possa ver o reino de Deus. E ele chega para Jesus e disse: como pode eu, velho, nascer de novo? É como que uma pessoa se fazendo de desentendido. Ele não conseguia discernir aquilo que Jesus estava falando, porque Nicodemos, ele estava voltado às aparências, aquilo que ele tinha que passar para o povo, aquilo que para ele era importante. Mas, na verdade, Jesus estava falando com ele, chamando a atenção. E, novamente, no versículo 5, ele fala essas coisas, né? Como pode ser eu velho entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água, olha como Jesus fala agora, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro o Senhor diz que, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, na segunda vez que Nicodemos continua falando aquelas coisas todas, o Senhor diz: olha, na verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E Deus está chamando a nossa atenção hoje. Quanto você tem vivido, né? Quanto e como você tem vivido? O que você tem expressado na sua vida? O que as pessoas podem olhar para você e ver o que você tem de Jesus? O que você tem refletido de Jesus para as pessoas? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer: não, verdadeiramente ali é um cristão, uma cristã que ele reflete a imagem de Cristo, porque Cristo, ele nos chamou para que a gente venha refletir, porque ele nos fez, né? Deus, ele falou assim no início, lá em Gênesis, com o Senhor, façamos o homem
a nossa imagem, a nossa semelhança. Se Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e a gente não está refletindo a nossa imagem, a nossa semelhança, tem algo que está em desconformidade com a criação do Senhor. Não é o Senhor que errou, somos nós que estamos errados. Somos nós que temos tido um comportamento somente de aparência, mas nada de refletir. Aleluia. Aquilo, né? A imagem do Senhor, ter o sentimento de Cristo Jesus. E Nicodemos, tipo assim, é quando você faz uma pergunta para uma pessoa e a pessoa começa. Senhor, ele falou ali reto com ele, disse: Olha, Nicodemos, estou chamando a atenção, você está falando isso aí, tecendo esses elogios para mim, mas eu estou te dizendo que, na verdade, eu te digo. Na verdade, ele chama a atenção. Olhe, na verdade, é a verdade. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E ele continua dizendo como pode eu, tipo assim, quando uma pessoa dá uma desculpa, um disfarce, fazendo ouvido de mercador, que não está entendendo, aí o Senhor diz: olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, no reino de Deus. Não pode, aquele que não nascer do Espírito, não pode ter a salvação, aquele que não abdicar das suas crenças limitantes, aquele que não abdicar, né, dessa aparência de querer passar para as pessoas que verdadeiramente é uma pessoa santa, uma pessoa religiosa, quando na verdade não tem comunhão com o Senhor e não consegue, aleluias, né? Não consegue discernir ações da carne com ações espirituais, é somente carnal, e para a pessoa tudo é igual, isso é normal, isso é terrível. Quando esses dias, né, eu tenho passado por certas situações, Deus sempre ele me coloca para poder vivenciar com que pessoas apontando, pessoas criticando, pessoas fazendo uma imagem sua, aquilo que ela acredita que é, sabe? Assim, em saber que as pessoas que até mesmo estão ali do seu lado próximo, elas não sabem quem você é. E elas pensam que elas sabem, mas elas não te conhecem. Mas Deus, ele conhece a mim, ele conhece você. E Deus, ele conhecia muito bem Nicodemos, ele sabia o que estava no coração de Nicodemos, na mente de Nicodemos, ele disse: Nicodemos, você está falando tudo isso, mas na verdade, eu te digo, se você não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E Deus está falando hoje para mim e para você, se nós não nascermos verdadeiramente do Espírito, a gente não vai poder entrar no reino de Deus, ter uma mudança, ter uma transformação, exalar o bom perfume de Cristo, o que as suas ações dizem de você, se verdadeiramente você é a imagem e semelhança do Senhor. E o texto vai continuar dizendo, o Senhor começa a dizer para ele: olha, tá, e como é que eu sei que eu não sou nascido do Espírito? O Senhor começa a discernir, né? O que é nascido da carne é carne. Aquele que tem esses comportamentos carnais, que ouve certas coisas e quer ali na força do braço, ou quer dar uma mensagem, uma palavra, né? Da mesma altura que o outro Deus, se não foi maior, né? Eu sei que nós somos seres humanos, somos dotados de defeitos, somos fracos, mas a gente tem que vigiar. Eu, assim, logo quando faço algo, né, que eu fico ali, né, me prendendo, todo mundo é assim, né, gente? Não é só eu, não. Você tem vontade de dizer algo, mas por amor a Cristo você não diz. Mas tem uma hora que você vai se controlando e depois, mesmo que seja uma coisa pequenininha, você quer dar uma tacadazinha. E logo o Espírito Santo sinaliza: eita, crente, o que é que você está fazendo? Você está refletindo a minha imagem, a minha semelhança? Qual é a imagem e a semelhança que você está refletindo? Essa imagem, essa semelhança não é minha, não. E logo a gente vem, né, se arrependendo, constrangendo, porque o Espírito Santo, ele nos constrange. Ficamos constrangidos. Eu sou assim, aí eu vou, peço perdão a Deus. Deus, tenha misericórdia. Senhor, me liberte, é você reconhecer que verdadeiramente você precisa de Deus e que sem o Senhor, né, nada podemos fazer. E o Senhor vai dizendo para ele, né, o que é nascido da carne é da carne, o que eu tenho a dizer para você. E o que é nascido do Espírito é o Espírito, quer dizer, aqueles que são da carne não conseguem discernir, não conseguem entender, não conseguem compreender o espiritual. Não te maravilhes por ter dito, necessário vos nascer de novo.
Está dizendo para ele, você está deslumbrado, porque ele disse, como que pode? O Senhor fez tanta maravilha, agora eu vou entrar grande no ventre da minha mãe para nascer de novo. Aí ele diz, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo que aquele que é nascido do Espírito é direcionado pelo Espírito. Aonde o vento assopra, ele vai. Muitas vezes nós não queremos, eu falo muitas vezes, sempre eu falo disso, né? Eu tenho esse vício de linguagem de falar muitas vezes, porque são muitas vezes, porque o nosso natural a gente não quer fazer, né? A nossa carne, ele quer fazer outra coisa, mas a gente sabe que, né, que se você ceder à carne, a palavra diz que a recompensa, né, daqueles que agem pela carne, do pecado, é a morte. Que você vai acontecer o momento de você ter morte, morte espiritual. E aí, o Senhor, ele nos chama a atenção para que a gente venha verdadeiramente ter esse encontro com o Senhor. Aleluias. Glória a Deus, porque Nicodemos, ele saiu à noite, né? Num momento que estava escuro, onde as pessoas não podiam ver Nicodemos. Ele estava se escondendo para que outras pessoas não pudessem dizer, ali vai, né? Aquele homem importante que faz parte do Sinédrio. Ali vai Nicodemos ir ter com Jesus, mas ele foi à noite para que ninguém ouvisse. Mas Jesus, já sabendo de tudo, disse: na verdade eu te digo, né, que é necessário nascer do Espírito para poder entrar. Nascer da água, um novo nascimento. Aleluias, glória a Deus. Crucificar o velho homem e nascer do Espírito. Eita, Jesus é muito lindo. E quantos de nós ainda temos deixado o nosso velho homem se manifestar, né? Como você tem agido no seu lar, na sua casa, com a sua família, que é seu primeiro ministério. Deus, ele já nos advertiu, que ele disse que os nossos próprios inimigos, aqueles que iriam nos perseguir, sairiam da nossa própria casa. Quem é que te fere? Quem é que te machuca? É aqueles que estão ao seu redor. Filhos, até mesmo pais, irmãos, amigos, pessoas que sabem do seu particular, pessoas que participam da sua vida. E muitas vezes a gente se choca, você fica decepcionado, mas o Senhor já tinha nos avisado que essa perseguição viria e que nós seríamos, né, perseguidos por amor a Ele. O simples fato de você carregar o nome do Senhor Jesus, você vai ser perseguido. E assim, muitas vezes a gente procura, a gente fala assim, não tem certas pessoas que perseguem outra, que você nunca fez nada, e uma pessoa diz assim, rapaz, e até mesmo você saber que alguém diz que, eu odeio fulano de tal, nem te conhece, nem sabe quem você é, simplesmente porque você existe, ele te odeia, ou ela te odeia. E aí começa uma perseguição infeliz, pessoas ficam por trás, falando mal, né? Fazem de tudo para atrapalhar, para criar, para entrar no seu caminho, simplesmente porque a luz de Cristo incomoda aqueles que estão em trevas. Era assim que Nicodemos estava. Ele estava em trevas. Ele tinha uma vida religiosa, uma aparência, só o exterior. Ele saiu à noite para se encontrar com a luz. Mas Jesus, ele dissipa todas as trevas. Mesmo ali naquela noite, o Senhor discerniu tudo que estava na mente, no coração de Nicodemos, porque ele é Deus. Eu quero te dizer que Deus, ele está discernindo tudo aquilo que está na minha e na sua mente, que a gente pode esconder do homem, das pessoas, naquele ambiente. Mas de Deus, a gente não pode se esconder. Lembra de Jonas? Correu, foi pro... Falo de Jonas porque Jonas, ele estava, né, fugindo do seu chamado, de uma ordenança do Senhor. E quantos de nós temos fugido? Foi se esconder em um poço de um navio. Olha se Deus não consegue enxergar, né? E ele acabou esquecendo que é espiritual, que o Senhor, Deus, ele é espírito. E aonde quer que você se esconda, ele vai te achar, em nome de Jesus. E Deus hoje está dizendo para você que está aqui, Ele está achando. Essa palavra é para mim, para você. Fulana de tal deveria estar aqui. Não, essa fulana de tal é eu e você mesmo, é. Literalmente somos nós.
que precisamos ouvir essa palavra, porque tem algo para consertar dentro do nosso lar. Porque Jesus, ele nos chamou para uma grande obra, para que a gente vá e dê frutos, esses frutos permaneçam, fruto de arrependimento. Ai, meu Deus, mas não é fácil, não é fácil mesmo. Conviver dentro, né, de um lugar onde as próprias pessoas da sua família, elas te olham, elas te rejeitam, elas te criticam, elas não aceitam que você, elas não conseguem literalmente enxergar, como Nicodemo disse, será que eu vou ter que entrar novamente no ventre da minha mãe para poder nascer de novo, eu já velho, né? Não quer enxergar, e aí começa a falar algo sem nexo para querer, você está falando algo, e ali a pessoa fala totalmente algo que não tem nada a ver, e o Senhor diz, na verdade eu te digo que é necessário nascer de novo. E nós precisamos, né, nascer de novo. Quando ele fala que é necessário nascer da água do Espírito, sepultar o velho no homem, e nascer do Espírito, essa nova criatura. E nascimento significa uma expulsão completa do nascituro, né? E expulsar, independente do tempo de gestação, se é 9 meses, se é prematuro, o nascimento significa isso, é uma expulsão, é colocar para fora. E Deus hoje está dizendo para mim e para você, aleluia, que esse velho homem tem que ser colocado para fora, tem que ser expulso. Essa natureza miserável, ela tem que ser ali, ó, aniquilada, ser morta, para que haja um novo nascimento, em nome de Jesus. Uma transformação exterior, uma nova forma, uma mudança no seu comportamento, né? Em nome de Jesus, para que verdadeiramente você venha ali exalar o bom perfume de Cristo, para que todos vejam, ainda que eles não queiram acreditar, ainda que eles não consigam enxergar Jesus, você tem que saber que Deus, ele te escolheu, e muitas vezes o inimigo, ele usa pessoas de nossa família para poder nos abater, para poder nos trazer dor, pessoas próximas. Ei, você está no lugar certo, porque o Senhor diz que pelo nome dele, pelo amor do nome dele, nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, ultrajados, até mortos pelo nome dele. Então, eu quero te dizer que você está no lugar certo, que tudo isso que você está passando tem propósito do Senhor, porque Ele está te preparando para te colocar no outro nível. E quando eles olharem, que procurar você, vai dizer como isso que aconteceu, onde foi parar lá, onde essa pessoa foi parar, não como isso aconteceu. Espera, pois, no Senhor. E se anime e coloque força. Ainda que a sua dor esteja grande. Senhor, não estou entendendo nada, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser perfeito, porque é Ele que diz, como tudo que Deus faz, Ele não faz nada deformado. É o ser humano com suas escolhas, com sua trajetória, que sai da conformidade da palavra de Deus, né? Em nome de Jesus. Deus, ele está aqui para trazer uma nova vida para mim e para você, para revivificar, quer dizer, trazer de volta aquilo que é original, a vida do Senhor. Em Efésios 2:5, a palavra de Deus diz: estando vós ainda mortos em vossas ofensas, em vossos pecados, em outras traduções diz assim, nos vivificou justamente com Cristo. Ele trouxe vida, né? Com Cristo. Com a entrega do Senhor, ele nos deu a vida. E eu quero te dizer que pela graça, não porque nós merecemos, mas tão somente pela graça, nós somos salvos. Em João 10:10, a palavra de Deus vai dizer que o ladrão veio tão somente. Olha só a função do ladrão, diz tão somente, que a função dele é esse. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E Deus, ele descreve esses ladrões como os fariseus, esses homens, esses homens fariseus que eles procuram matar a fé, eles procuram destruir, eles procuram roubar com a religiosidade aquilo que Deus tem para nós, para nossa casa, para nossa família. Mas a palavra vai continuar dizendo, Deus, ele afirma para que ele veio. Ele diz que o ladrão veio tão somente que a função do ladrão é roubar, é matar, destruir sua família, roubar seus sonhos, né? Matar a sua fé, fazer com que você não esteja no centro da vontade de Deus, no propósito do Senhor, trazendo cansaço, olhando para as lutas, não olhando para o Senhor,
Nós estamos passando por um tempo terrível de apostasia. Ontem eu estava tentando ler a Bíblia e eu falei, Pai, me ajuda. Gente, isso é notório. A gente não tem vontade de buscar as coisas do alto. Vontade é a carne. E você tem que lutar contra isso. Porque aqueles que são da carne não vão entender aquilo que é do Espírito. E nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. E o inimigo das nossas almas não quer que você venha ser nutrido da palavra de Deus. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos estar com a palavra de Deus dentro de nós. Pelo dia, tem dias que eu falo assim, Senhor, misericórdia, eu não estou conseguindo. Hoje eu recitei isso, eu falei, Senhor, eu guardei a sua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Porque se você alimenta com a palavra, esse alimento está aqui dentro de você. E você abre a boca e o Senhor vai enchendo. E ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A tenham, assim, né, uma fartura excessiva, algo que vai passar. Significa de que cada área da sua vida, Deus vai fazer transbordar. Vai transbordar na sua saúde, aleluia. Vai transbordar na sua casa, na sua família, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai transformar, vai transbordar na sua área financeira, na sua vida sentimental. Ele tem honra, ele quer vivificar, ele quer trazer vida, e essa vida em abundância. Aleluia. Em Zacarias 4:6, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, aleluia, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele que tem poder, aquele que comanda todas as tropas, todas as forças armadas, essa palavra ficou latente, né? Quando eu falei do Senhor dos Exércitos, e agora me veio à minha memória, o Senhor dos Exércitos, aquele que comanda todas as tropas, aquele que tem autoridade para comandar e fazer, né? Ser e fazer, ele tem autoridade e fazer também com que seja cumprido aquilo que ele determinou. Olha quem é o nosso Senhor. E ele diz que é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito dele, pelo poder do Espírito Santo, né? E ele está falando aqui de Zorobabel, era um governador que tinha uma função, e Josué, aqui a quinta, né? A quinta visão que Zacarias vê. Aí ele começa a descrever, e ele vai ver um castiçal, vai ver o vaso, vai ver o azeite pingando, e o Senhor vai falar das funções de cada um. Josué como sacerdote e Zorobabel como governador para cuidar da parte política do povo, cada um no seu lugar. E ele diz, ó, nem por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Cada um fazendo a sua função. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, talvez você hoje esteja fora, né, do lugar que Deus determinou, por muitas situações, por também estar passando por essa guerra espiritual, essa apostasia, que é um esfriamento espiritual. Gente, você tem que pedir socorro. Senhor, eu peço socorro. Eu digo, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer isso. Me ajuda, Pai. Me ajuda a vencer, porque o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Ele está dizendo, cada um no seu lugar, exercendo a sua função, e a função do Espírito Santo é quem vai vencer. Talvez muitas vezes você olha para o seu lado, ao seu redor, e você diz, meu Deus, e a gente até quer falar. Tem momento que a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo, que a gente diz, não, mas fulano de tal tem que ouvir. Mas olha como foi comigo e com você. Deus, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é um paciente, Ele é manso. E Ele quer que a gente aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele quer que a gente aprenda com Ele. Ele quer que a velha criatura venha a ser sepultada e que haja um novo nascimento. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra. Não vou, né, me estender mais. Eu estou aqui gripada, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. E ele, aleluia, está falando do posicionamento do sacerdote e do outro governador. Quando você, aleluia, no mundo espiritual ocupa seu lugar, saiba em nome de Jesus que todas as coisas, né, aquilo que é externo, Deus, aquilo que se levanta contra a sua vida, Deus, ele faz cair por terra, porque ele é Deus, mas nós precisamos estar no nosso lugar,
no lugar que Deus determinou, independente da adversidade, porque é fácil a nossa carne dizer ou dar uma desculpa. Lembra? A Nicodemos dando uma desculpa, não, eu vou ter que nascer de novo, não. Aí ele querendo com Jesus, o senhor, o mestre, é um rabi, será que Jesus não sabia quem é que ele era? Né? E Jesus estava dizendo assim para ele, você está fazendo esses elogios para mim, mas o que na verdade importa é que você nasça do Espírito, porque senão você não vai ver o reino de Deus. Na verdade, o que importa é que você sepulte essa velha criatura e que seja nascido do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus, para que você tenha salvação. E essa é a palavra em nome de Jesus. Vamos orar essa palavra. Eu quero também pedir por cada um que colocou os seus pedidos aqui diante do altar do Senhor, que Deus venha responder, venha visitar cada situação. Eu quero orar também por uma pessoa, em nome de Jesus, né? Que ela está na UTI, é uma criança, onde a família está sofrendo muito. Peço a vocês também que orem por ela, em nome de Jesus. O nome dela é Angelina. Ela está no hospital do subúrbio. Clamem por ela, clamem por essa criança. Eu creio que Deus ele tem propósito, porque nada sai do controle das mãos do Senhor. Aleluias, ainda que a gente não entenda, e eu sei que Deus ele é poderoso, né? Para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, e que Ele é aquele que transforma a maldição em bênção. Nada sai do controle do Senhor. Vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa noite maravilhosa, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, neste momento eu quero pedir que o Senhor abra o entendimento das suas filhas. O Senhor diz nem por força, nem por violência, mas sim pelo teu Espírito. Essa é a função do Espírito Santo. Meu Pai, em nome de Jesus, é quebrando as cadeias, toda a resistência na mente e no coração. Meu Deus, tudo aquilo que tem que ser levantado para que as suas filhas venham, os seus filhos se distrair, sair da posição. Toda a frieza espiritual caia por terra. Meu Pai, nos ensina a exalar o bom perfume de Cristo, a ser sua imagem e a sua semelhança, a exercer a função a que o Senhor nos chamou, que a função do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te clamo pela vida dessa criança. Peço, Senhor Deus, visita ela do alto da cabeça à planta dos pés, nessa UTI, tira ela desse estado de coma, meu Pai, em nome de Jesus, chama ela para a luz, como o Senhor chamou aquela criança, o Senhor disse que ela apenas dormia, e falou, Talita cume, Talita cume, Talita cume, que ela se levante agora, que ouça o nome que o Senhor a chama, meu Pai, no mundo espiritual, na sua dimensão, porque aqui na dimensão da terra, ela está entubada, ela está na UTI, mas nos seus olhos, meu Pai, na sua dimensão, a dimensão que o Senhor governa, Deus, em nome de Jesus, chama ela para a vida, como o Senhor chamou Lázaro, chama a Angelina para a vida, que ela possa ouvir agora a sua voz, em nome de Jesus, dizendo, sai para fora, em nome de Jesus, que as cadeias vão ser quebradas. Eu quero denunciar todo espírito de morte, pessoas também que estão com familiares, meu Pai, nessa situação, em hospital. Deus, eu te clamo, eu oro unindo a fé com a dessa pessoa, em nome de Jesus, para que o Senhor venha manifestar o teu poder, porque o Senhor disse que na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção. Eu peço que haja a cura, libertação na nossa família, que nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, estejam, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, disposto a te servir, que toda frieza espiritual venha ser lançada por terra, que o Senhor visite com poder, que haja transformação, que a velha criatura venha ser sepultada, e que sejamos nós, meu Pai, um instrumento do Senhor para louvor da tua glória, porque na verdade, o que importa, aleluias, é nascer da água e do Espírito, é ser salvo em Cristo Jesus.